Números capítulo 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze duas trombetas de prata de obra batida, as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas estão, então toda a congregação se congregará a ti à porta da congregação. Mas quando tocar uma só, então assim a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocares, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo a tocares, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul, retinindo as tocarão para as suas partidas, porém, ajuntando a congregação, as tocareis mais, sem retinir os filhos de Arão. Sacerdotes tocarão as trombetas, e a voz serão por estatuto perpétuo das vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trompetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre os seus exércitos estavam Naasão, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulun, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o Ruben e sobre os seus exércitos estava Elisur, filho de Zedeur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gat, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto eles vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Bedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aizer, filho de Amissadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Airã, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Disse então Moisés a Obabe,
filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés, nós caminhamos para aquele lugar que o Senhor disse: Vou darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, ele disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixeis, porque tu sabes que nos alojamos no deserto de olhos nos servirás. E será que vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nos te faremos bem. Assim, partir do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante dele, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partia do arraial. Era, pois, que parte na arca Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam teus inimigos, e fujam diante de ti os aborreceus, e pousa nela, dizia: Volta o Senhor para os muitos milhares de Israel. Então, pessoal, esse foi o capítulo 10 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido o capítulo 10 de Números, né? Agora, o capítulo 11 de Números, pessoal. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, orou ao Senhor e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acenderá entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Que nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor com a cor de bideléu. Espalhava seu povo e acolhia, e em moinhos a moía, ou um grau, ou pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então sobre Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu. E apareceu mal aos olhos de Moisés, e disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça a teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo, gerei-o eu para que me dissestes que o levaste ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que jurasse a seus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens, os anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles,
e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem, nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: porque saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro. Deguardar-se-ão para eles ovelhas e vacas, que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os do mar que lhe bastem. Porém, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor, agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e o pôs na roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, os pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram mais. Depois nunca mais, porém, no arraial ficaram 2 homens, um no meio de um era Eldade, e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um, quase, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 covados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. Os que menos tinham colherá 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo de Quibrote Atavá. Caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Então, pessoal, esse foi o capítulo 11 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido o capítulo 10 e o capítulo 11 de Números. Agora, pessoal, o capítulo 12 de Números. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomará por quanto tinha tomado a mulher cuxita.
E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três saem à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos, e disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, e de vista e ninguém, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se, e a nuvem se desviou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, ora não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora não, seja ele como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já acostumada. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em teu rosto, não seria envergonhada 7 dias. Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Então, pessoal, esse foi o capítulo 12 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido o capítulo 10, 11 e 12 de Números, né? E eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanharam a live, né, aqui no Dia do Esporte, para tirar um tempinho para assistir a live. E agradeço mesmo de coração. Obrigado mesmo de coração por você ter assistido. E Deus abençoando, pessoal. Não sei se vai ser hoje ou amanhã, vai ter 2 lives, tá, pessoal? Então, conto com vocês. O importante é que para você vai ter live, tá, pessoal? Então, até amanhã, pessoal.